Quando olhamos para essa pintura, a primeira impressão é de total solenidade. Parece um ritual sagrado, um momento de peso, cercado por autoridades e símbolos de poder. Temos ali um representante da igreja, testemunhas nobres, roupas de gala e um livro que oficializa a cerimônia. Tudo parece seguir um script perfeito. Mas se você chegar mais perto e olhar com atenção, vai notar algo profundamente estranho. As figuras centrais dessa cena não são adultos, são crianças. O que você está vendo é um casamento infantil. A obra representa o casamento de Richard de Shrewsbury com Anne Mowbray, ocorrido na Inglaterra do século XV. Richard tinha cerca de 4 anos. Anne era ligeiramente mais velha, tinha 5. O pintor faz Richard parecer maior do que Anne. E isso não acontece por acaso. A diferença de escala reforça a hierarquia, não idade. Em pinturas históricas, o tamanho do corpo muitas vezes indica poder, não maturidade. James Northcote pintou o casamento de Richard e Anne Mowbray no final do século XVIII, mais de 300 anos depois do acontecimento histórico que a obra representa. O interesse de Northcote não era documental, mas simbólico e político. Ele fazia parte de um movimento britânico que buscava revisitar a história medieval da Inglaterra para refletir sobre poder, herança e tragédia. O casamento retratado ocorreu em 1478, quando ambos ainda eram crianças. A união não tinha qualquer intenção afetiva. Tratava-se de uma manobra estratégica da Casa de York para garantir a posse das vastas terras dos Mowbray. Richard era filho do rei Eduardo IV, representante da Casa de York, associada à Rosa Branca. Já Anne de Mowbray pertencia a uma das linhagens mais antigas da nobreza inglesa, e sua família era aliada da Casa de York. Após a morte de seu pai, Anne tornou-se uma herdeira extremamente valiosa, não apenas por suas terras, mas por consolidar politicamente o domínio yorkista em um período ainda marcado pelas tensões da Guerra das Rosas. Seu casamento com Richard visava absorver definitivamente o patrimônio dos Mowbray pela dinastia York, garantindo que essas posses permanecessem sob controle real. Ao casar duas crianças, o poder político se sobrepunha completamente à vida individual. Observe as crianças no centro. Elas estão vestidas como adultos, rígidas, visivelmente deslocadas num ritual que elas nem conseguem entender. Ao lado, o homem de vermelho. Ele é a autoridade da igreja, conduz a cerimônia de forma fria. Do outro lado, o homem de verde e dourado representa o poder político, os tutores que estão ali para garantir que o negócio seja fechado. E no fundo, na penumbra, a corte observa, sem emoção. O pintor coloca essas figuras ali para nos lembrar que isso não era um evento privado, era um ato público de posse. Para nós hoje, isso é revoltante. Mas, na Idade Média, o direito canônico permitia que o casamento fosse assinado muito cedo. 12 anos para meninas e 14 para meninos. Era a regra para consentimento. Mas contratos simbólicos como esses aconteciam com crianças de 3 ou 5 anos. O corpo da criança, infelizmente, era tratado como um território político, um dote, uma herança, uma aliança entre famílias rivais. Quase nunca eles viviam juntos de imediato. A convivência era adiada até a puberdade, mas o estrago político e psicológico já estava feito. Aqui é importante fazer uma distinção. Compreender o contexto histórico não significa normalizar a prática. Significa reconhecer que, naquele mundo, instituições como a Igreja Católica, a nobreza e o Estado tinham mais peso do que a individualidade da criança. Nem sempre, porém, essas regras eram respeitadas. Um dos casos mais conhecidos é de Margaret Beaufort. Ela se casou aos 12 anos e deu à luz a Henrique VII aos 13. O parto foi extremamente traumático e marcou sua saúde pelo resto da vida. Este episódio mostra que, embora legais, estes casamentos podiam ter consequências físicas severas quando consumados precocemente. A pintura de Richard e Anne não é um caso isolado na arte. Diversas obras dos séculos seguintes retrataram casamentos infantis e uniões arranjadas, não como cenas íntimas, mas como atos solenes, públicos e desprovidos de emoção. A arte, nesse sentido,
ajuda a entender como essas práticas eram vistas como parte da ordem social. Mas por que tanta pressa em casar crianças que mal sabiam amarrar os próprios sapatos? Naquela época, a infância não era vista como esse período de brincadeira e proteção que conhecemos hoje. Assim que o herdeiro nascia, ele deixava de ser um bebê para se tornar um ativo financeiro. Existia uma prática chamada wardship, que significa tutela. Se o pai de uma criança rica morresse, o rei passava a ser o dono da custódia dessa criança. E o rei podia vender essa tutela para quem pagasse mais. Quem comprava a criança ganhava o direito de administrar as terras dela e, o mais importante, o direito de decidir com quem ela se casaria. Imagine o trauma. Um estranho compra o seu futuro e te obriga a casar com o filho dele apenas para herdar sua fazenda ou seu castelo. Além disso, em um mundo onde uma gripe podia dizimar uma linhagem, casar os herdeiros o mais rápido possível era uma corrida contra o tempo. Se Anne morresse solteira, suas terras poderiam se dispersar entre os primos distantes. Casando-a com o filho do rei aos 5 anos, o controle da casa de York sobre aquele território era garantido na canetada, antes mesmo dela perder os dentes de leite. O que torna essa pintura ainda mais pesada é saber o que aconteceu depois. A pequena Anne morreu apenas 3 anos depois dessa cerimônia, com 8 anos de idade. E Richard protagonizou um dos maiores mistérios da história. Após a morte do rei Eduardo IV, pai de Richard, seu tio Ricardo começou a se aproximar do poder. Apresentando-se como protetor do sobrinho, o jovem herdeiro, ele aos poucos isolou aliados e afastou quem pudesse ameaçar seus planos. Alegando que o casamento dos pais de Richard era inválido, declarou os sobrinhos ilegítimos e assim se tornou o único herdeiro legítimo. Com isso, Ricardo acabou coroado rei Ricardo III, transformando sua posição de protetor em domínio absoluto do reino. Mas Richard agora era um problema vivo. Herdeiro legítimo, uma ameaça constante ao poder do tio. Enquanto estivesse vivo, o trono jamais estaria seguro. Assim, ele e o irmão mais velho foram levados para a Torre de Londres, supostamente para proteção. Eles nunca mais foram vistos. A teoria mais aceita é que o próprio tio, Ricardo III, mandou eliminar os sobrinhos para limpar o caminho até o trono. O mesmo artista que pintou este casamento também pintou a morte desses meninos na torre. Vistas em conjunto, essas pinturas não contam apenas uma história individual. Elas constroem uma narrativa completa de ascensão, controle e perda. Era um mundo de adultos jogando xadrez com peças feitas de carne e osso. E as peças como Richard e Anne não tinham direito à voz. Apenas ao peso de suas coroas e ao destino, muitas vezes cruel, que seus sobrenomes carregavam.